Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a primeira teleaula. Nessa aula falaremos sobre conceitos e princípios. Então, são temas introdutórios a respeito dos sistemas de informação, o objetivo de discutir realmente a importância dos sistemas dentro das organizações, o quanto isso tem impactado nos modelos de gestão. Então, essa primeira teleaula, o nosso objetivo é trazer aí conceitos introdutórios. Eu sou o professor Eduardo Nogueira. Eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência no campo da gestão, trabalhando com sistemas de informação, comércio eletrônico, planejamento estratégico, além de experiência aí no campo da gestão e trabalhando com os sistemas de informação. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder trabalhar essa disciplina tão relevante dentro das organizações. A gente sabe que cada vez mais as empresas estão investindo em sistemas de informação para fazer pesquisa, análise de dados, relatórios de desempenho. Então é uma disciplina muito relevante para você aí que está estudando administração ou alguma disciplina no campo da gestão. É importante que você realmente estude a respeito dos sistemas de informação. Então essa primeira aula tem o objetivo realmente de trazer conceitos iniciais. Vale a pena destacar o livro da nossa disciplina, que você acompanha aí na câmera de documentos. Esse é o livro de sistemas de informação. O livro que você tem acesso à sua área restrita, na sua biblioteca. Esse livro ele serve de base para a construção de toda a disciplina de uma maneira geral. Então é um livro que traz aí abordagens muito importantes referente aos sistemas de informação, e toda a disciplina ela foi construída com base nesse livro, e essa teleaula é referente à primeira unidade dessa bibliografia. Vamos colocar aí no quadro a estrutura da nossa teleaula. Então, unidade 1. O objetivo dessa primeira aula é conhecer os aspectos introdutórios, ferramentas, tipos de sistemas de informação, conceitos e princípios. Então, esses são os temas da nossa primeira teleaula, e essa é a estrutura, o qual a aula foi construída com base em todas as unidades do nosso livro. Então, como eu disse, a interpretação referente à unidade 1, sistemas de informação, conceitos e princípios. E do ponto de vista teórico, essa primeira teleaula ela foi construída de acordo com 4 grandes abordagens teóricas. Então, num primeiro momento, vou trazer aqui conceitos de informação e sistemas, trazendo aí a relevância da gestão da informação e dos sistemas dentro das organizações. Num segundo momento, conceitos e perspectivas em sistemas de informação, também complementando essa primeira parte. Então a gente tem aí 2 abordagens teóricas interessantes. A classificação desses sistemas de informação, classificando em sistemas operacionais, sistemas estratégicos, sistemas do ponto de vista mais tático, e também tecnologia da informação. Então, toda essa estrutura, essa abordagem conceitual, a gente faz uma relação com a situação geradora de aprendizagem, que é um caso que também contém no livro, um caso fictício, e que de alguma maneira a gente consegue estabelecer uma relação entre teoria e prática. Então, a interpretação dessa situação geradora de aprendizagem é o caso da loja Coisas para Casa, que é um exemplo que eu vou destacar logo à frente, e que traz aí a perspectiva dos sistemas de informação. Então, toda essa abordagem teórica a respeito dos conceitos iniciais dos sistemas de informação, as principais noções que são relevantes para que a gente possa introduzir essa disciplina. A gente faz uma abordagem com relação ao caso prático, o caso que também contém na nossa primeira unidade do livro, e que tem o objetivo de trazer uma reflexão para que a gente possa pensar o nosso dia a dia enquanto gestor, o nosso cotidiano, qual a importância dos sistemas de informação e o quanto isso pode impactar positivamente no modelo de gestão. Então eu coloco aí a situação geradora de aprendizagem. Então nós temos aí o caso, que é o caso que tem no livro, e eu trago essa interpretação para que a gente possa utilizar todos os conceitos dessa primeira teleaula e fazer uma reflexão de um caso prático que muitas vezes se assemelha daquilo que a gente vive enquanto gestor no nosso dia a dia. Então é o caso da loja Coisas para Casa, conhecida como loja de R$ 1,99, e que trabalha com venda de utensílios domésticos, itens de limpeza. É uma empresa de característica familiar,
e foi construída com base no investimento da aposentadoria de 2 empreendedores, no caso aqui o Carlos e a Helena. Então esse é um contexto geral dessa situação. Quais são as características dessa loja? Uma boa localização e um bom relacionamento com os fornecedores, com os clientes. Há uma diferenciação do ponto de vista da variedade de produtos, a questão dos preços praticados. No entanto, essa loja apresenta alguns problemas referentes a sistemas de gestão. Então, eles não utilizam sistema de gestão de informação gerencial. Então, falta a perspectiva do controle. Sérios problemas na gestão das informações. E o sucesso da ocasião, no início do empreendimento, 2 lojas foram abertas, mas tiveram que fechar em virtude da crise. Então, um caso aqui que traz uma situação de 2 empreendedores que buscam alavancar o seu modelo de negócio. Então, o Carlos e a Helena, mesmo com a necessidade de fechar essas 2 lojas, eles acreditam que podem atualizar-se no segmento e dar sequência ao negócio que tanto investiram. Então ainda eles possuem uma unidade dessa loja. E o casal resolveu contratar uma empresa chamada Fluxo Consultoria, na qual você faz parte. Então coloque-se na condição de um consultor, para que você tenha o foco no reestabelecimento da loja As Coisas para Casa e demonstre para esses empreendedores qual a relevância dos sistemas de informação. Então eu trago essa situação geradora de aprendizagem, é um caso que muitas vezes se assemelha ao nosso dia a dia. Se a gente pensar hoje num cenário de crise, muitas empresas fechando suas portas, demitindo funcionários, então o pessoal precisa se recolocar no mercado. Então o empreendedorismo é uma maneira muito interessante de se colocar, e o casal traz essa perspectiva para que a gente possa fazer essa reflexão a respeito da importância dos sistemas de informação e o reestabelecimento desse modelo de negócio. Conceitos de informação e de sistemas, eu trago aqui uma abordagem conceitual muito importante a respeito dos sistemas de informação. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão de qual a importância dos sistemas dentro das organizações, o quanto as empresas precisam investir em sistemas, a gente traz aqui conceitos iniciais que nos auxiliam nessa primeira reflexão. Vamos colocar aí no quadro. Então, num primeiro momento, eu trago aqui 3 pontos que vale a pena a gente destacar do ponto de vista teórico. Então, antes de entrar no conceito de sistemas de informação, eu trago aqui 3 noções que são relevantes: a noção de dados, informação e conhecimento. É a partir dessas 3 perspectivas conceituais que a gente começa a pensar nas empresas, nos sistemas de informação. Então, a gente pode classificar os dados por si só. Esses dados eles não possuem um significado. Eles são apenas fatos brutos que precisam ser processados, que precisam passar por uma certa perspectiva, uma certa análise. Então, o primeiro conceito nós temos aqui, é importante que o gestor saiba diferenciar os dados das informações. Então, nós temos aqui as informações, elas já são esses dados processados. A partir do momento em que o gestor, por exemplo, ele consegue mapear esses dados, estabelecer comparações, sínteses, e que ele atribui um significado a esses dados, isso passa a ser pensado como uma informação, e a partir das informações que as empresas conseguem construir o conhecimento organizacional. Então é importante que a gente entenda esse fluxo básico. Então são variáveis centrais aí a respeito do conceito de sistemas. Então esse é um fluxo que apresenta essas variáveis e como as empresas devem produzir conhecimento dentro das organizações. Então esses 3 pontos conceituais são importantes para que a gente possa analisar a relevância dos sistemas de informação dentro das organizações. O gestor ele precisa saber coletar os dados, e a partir do momento em que ele possui inteligência no seu negócio, que ele possui know-how, uma perspectiva utilizando sistemas de informação, esses dados eles podem ser transformados em informações, e essas informações elas são relevantes para que os gestores possam tomar decisões estratégicas, definir decisões de investimentos. E a partir dessa cultura em que as empresas começam a coletar e analisar dados, você produz o conhecimento,
dentro das organizações. Então, antes de falarmos em sistemas, é importante ter em mente esse fluxo, que os dados por si só são fatos brutos que precisam ser transformados em informações e a partir daí a gente consegue construir o conhecimento dentro das organizações. Mais um ponto que eu coloco aí no quadro, vamos lá. E aí, o conceito de sistemas de uma maneira muito ampla. Então, se a gente pensar o que significa um sistema, ele se refere a um grupo de elementos interrelacionados. A partir do momento em que você consegue interrelacionar diferentes elementos, você tem aí a estruturação de um sistema, a integração entre as partes e o todo. Então, essa perspectiva sistêmica é um conceito amplo, utilizado em diversas áreas aí, e a gente traz para pensar os modelos de negócio. Existem os sistemas classificados como sistemas abertos e sistemas fechados. Então, se a gente pensar uma empresa dentro dos seus processos internos, a gente consegue visualizar isso como um sistema fechado e a empresa, na medida em que ela precisa se comunicar com seus fornecedores, com seus clientes, já há uma perspectiva de um sistema aberto. E essa visão sistêmica ela é importante para que a gente possa visualizar esse ambiente organizacional. Então, esses conceitos que se referem à visão sistêmica, a ambiente de negócios, a partir dos anos 70, aí, quando essas teorias da administração começam a refletir sobre essa abordagem sistêmica, esse conceito começa realmente a emergir dentro dos ambientes de negócios, então as empresas começam a pensar de uma maneira muito mais ampla, entendendo que as organizações elas são impactadas pelo ambiente externo na mesma medida em que elas também sofrem influências e que elas impactam naqueles outros interessados que realmente estão buscando algum interesse no seu modelo de negócio. Então essa perspectiva sistêmica ela é fundamental para que a gente possa ter essa reflexão a respeito do ambiente organizacional. Então, coloco aí mais um ponto no quadro. Então, trazendo esses conceitos, conceito de dados, informação, conceito de conhecimento, toda essa perspectiva sistêmica, a gente pensa as organizações, eu coloco aqui a empresa, mas a gente pode ampliar essa visão, não apenas a empresa, mas as organizações dentro de um ambiente sistêmico. Então, um ambiente que você, enquanto gestor, enquanto empresa, troca informações com o meio externo. Então, nós temos aqui as organizações. Uma empresa, por exemplo, ela vai sofrer influência das variáveis econômicas, do meio ambiente, das políticas governamentais e da tecnologia. E isso, na medida em que a empresa troca informação e conhecimento, a gente já consegue pensar isso de uma maneira sistêmica. O mercado e seus fornecedores, os seus clientes. Então, a gente pensa isso como um sistema aberto, na medida em que a empresa tem uma conexão, uma inter-relação com seus stakeholders, ou seja, os seus principais interessados. E na medida que a gente consegue fazer essa reflexão e pensar a empresa como um sistema fechado, em que ela possui os seus processos de entrada, processos de saída, os seus recursos como mão de obra, matéria-prima, bens e serviços. Então, toda essa perspectiva nos coloca diante desse conceito de sistema. Então, um sistema aberto, aquele que troca informações com o meio externo. Então, a gente pode pensar a empresa dentro desse ambiente organizacional, trocando informações, ela passa a ser um sistema aberto. Então, essa perspectiva sistêmica, essa visão dentro do ambiente organizacional, ela passa a ser relevante no ambiente corporativo. Os gestores cada vez mais precisam ter uma visão ampla do seu modelo de negócio, entender que aquilo que você vai estabelecer enquanto planejamento estratégico, enquanto processo dentro da sua organização, ela vai impactar diretamente nos seus clientes, nos seus fornecedores, e é dentro dessa perspectiva que a gente começa a estabelecer essa reflexão entre o mundo corporativo e essa visão sistêmica. Mais um esquema que eu coloco aí a respeito disso. Dentro ainda dessa inter-relação sistêmica, nós temos a relevância em pensar as pessoas, as suas conexões com as informações e o uso da tecnologia. Então, nas empresas modernas, é fundamental para que essas organizações tenham sucesso no seu negócio, que elas realmente pensem de uma maneira sistêmica nesse sucesso organizacional, ou seja, na relação entre as pessoas, informações e tecnologia da informação.
A informação hoje é um capital precioso, ele equipara-se aos recursos de produção, aos materiais financeiros. Então, para a gente pensar nessa tríade, vamos colocar assim, as pessoas, a tecnologia da informação e as informações sendo trabalhadas, isso passa a ser de extrema relevância no ambiente organizacional. E um conceito aqui que eu destaco, o conceito de sistema de informação, ele é definido como um conjunto de elementos relacionados que coletam, recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Então perceba aqui a tecnologia, por meio desses sistemas, trabalhando diretamente no processo decisório, na coordenação e no controle de uma organização. Então a gente percebe pelo próprio conceito de sistema de informação uma relação direta com a gestão, com a administração. E esse sistema também auxilia colaboradores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e desenvolver novos produtos. Então a gente tem aí um conceito geral a respeito dos sistemas de informação. Então esses sistemas cada vez mais ganhando representatividade no mundo dos negócios, dentro das organizações. Então é dentro dessa perspectiva conceitual que a gente traz aí esses primeiros pontos a respeito do conceito de sistema de informação. E um último ponto dentro desse bloco, o valor da informação. Então, qual a relevância da informação dentro dos modelos de negócio? Tempo de utilização, impacto nas decisões, utilidade da informação, e isso vai trazer aqui a relevância, são esses fatores que influenciam o quanto essa informação é importante ou não dentro das empresas. Então, por que o gestor ele precisa realmente valorizar as informações dentro do seu modelo de negócio? Para que ele possa ter uma vantagem competitiva, para que ele possa apoiar suas decisões estratégicas. Então, o conceito de sistema de informação, ele é diretamente relacionado com todo esse ambiente de uma gestão moderna. Conceitos e perspectivas em sistemas de informação. Um ponto também muito relevante aí dentro dessa abordagem a respeito dos sistemas de informação. É importante que o gestor ele visualize o seu modelo de negócio a partir de uma perspectiva sistêmica, em que todas as operações em que ele trabalha de uma perspectiva interna vai impactar diretamente nos seus clientes, nos seus fornecedores. Então é importante que o gestor, dentro do seu planejamento estratégico, do seu modelo de negócio, ele pense realmente nessa perspectiva sistêmica e como isso pode influenciar o seu modelo de gestão. Vamos colocar aí no quadro mais um ponto. Gestão e tecnologia da informação. Então, nesse momento, estabelecer essa reflexão a respeito da importância da tecnologia para o ambiente de negócios, para a gestão. Então, qual a relevância em se utilizar a tecnologia no modelo de negócio? Suporte às decisões estratégicas, esse é um ponto importante. Na medida que você consegue associar tecnologia da informação e métodos, modelos de gestão, você tem aí suporte às estratégias e decisões organizacionais, talvez aí um dos pontos mais relevantes a respeito disso. Tarefas e processos, então trabalhar aí dentro de uma eficiência e uma eficácia organizacional. Redução de custos, melhoria na produtividade. São pontos aí de extrema relevância em que o gestor ele deve pensar. Então, por que investir em tecnologia? Na medida em que as empresas conseguem reduzir seus custos, melhorar sua produtividade, por meio da tecnologia da informação, você consegue otimizar muito mais os seus processos, trabalhar numa eficiência que possa trazer resultados organizacionais. Então, as empresas, independente do porte, do modelo de organização, é importante que elas tenham em mente o quanto a tecnologia da informação pode ser relevante para que elas consigam organizar suas informações, estabelecer um planejamento estratégico, diretrizes organizacionais com base em informações específicas. Então, hoje, falar em gestão e não falar em tecnologia é muito difícil, dada aí a competitividade do mercado. A gente tem aí, sobretudo, um comércio eletrônico de ampla expansão e que as empresas elas precisam se capacitar, os gestores precisam realmente buscar
investir em tecnologia para que eles consigam melhorar o seu desempenho do ponto de vista da gestão. Mais um ponto que eu destaco a respeito disso, vamos aí para o quadro. Nós temos também, dentro dessa reflexão, colocando aí a gestão e a tecnologia da informação enquanto fatores que precisam ser analisados pelos gestores, gestão de desempenho e análise de risco, isso também é muito relevante dentro da gestão atual. É preciso que as empresas consigam estabelecer a sua performance frente aos seus concorrentes, seu desempenho organizacional. É preciso que elas tenham também uma noção dessa análise de cenário para que elas possam analisar os riscos, risco de um investimento, da abertura de uma nova unidade. Então são pontos que, por meio de sistemas de informação, de tecnologia, o gestor consegue desempenhar de uma maneira muito mais efetiva dentro do seu modelo de negócio. Um outro ponto também que eu destaco, que é muito relevante, é a comunicação integrada. Então, todos os stakeholders, ou seja, todos aqueles interessados no seu modelo de negócio, seus clientes, os seus fornecedores, os acionistas. Então, estabelecer uma comunicação integrada é por meio de uma tecnologia da informação que você consegue trabalhar esses processos de comunicação de uma maneira mais intensa. Inovação e vantagem competitiva acaba sendo uma consequência da utilização efetiva de recursos de tecnologia no ambiente da gestão. Então, esse ponto traz aí essa reflexão que é importante que você estabeleça qual a relevância da tecnologia da informação para o meu modelo de negócio, para o meu método de gestão, para a minha empresa. Então, como eu falei, dada essa grande competitividade das empresas, cada vez mais as empresas estão investindo em pesquisa, em análise de desempenho, análise de risco. Por isso, as tecnologias da informação, ela passa a ser fundamental no cotidiano e no dia a dia do gestor. Mais um conceito que eu trago aí, dentro dessa perspectiva, é o conceito de banco de dados, que tem total relação com os sistemas de informação. O que seria um banco de dados? Pode ser definido como um conjunto de arquivos relacionados entre si, um sistema que contém registros sobre pessoas, sobre lugares ou coisas. Então nós temos aí banco de dados que pode trazer para a empresa o mapeamento dos seus clientes, o cadastramento das suas matérias-primas, dos seus fornecedores. Então todas essas informações, elas são extremamente valiosas para as organizações e ela passa a configurar um banco de dados, que é um conceito também de extrema relevância dentro do ambiente organizacional. E o banco de dados, ele passa a ser uma fonte de informação estratégica dentro das organizações e por isso deve ser tão valorizado dentro das empresas. E, em complemento a isso, nós temos aqui o bom gerenciamento de um banco de dados é determinante para melhorar a eficiência dos processos, incluindo o processo de tomada de decisão, isso é importante. Rigor e cautela na gestão. É preciso que haja profissionais autorizados e capacitados para gerir esse banco de dados, do ponto de vista da segurança, da eficiência, e cuidado com os dados duplicados ou inconsistentes. Isso também é um ponto relevante dentro desse processo. Nós temos aqui a estrutura, um exemplo de um banco de dados. Então, na medida em que a empresa consegue centralizar suas informações num banco de dados estruturado, seguro, capaz de disseminar informações para diferentes setores, você tem aí um processo integrado de comunicação em que você consegue influenciar todos os departamentos. Então, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, ele vai se utilizar das informações desse banco de dados na mesma proporção que o departamento de finanças, vendas, departamento de marketing, de pessoas, de suprimentos, de produção. Então, todos eles passam a ser integrados a um banco de dados centralizado e isso é muito importante dentro do ambiente da gestão. Então, é mais um conceito relevante dentro dos sistemas de informação. Você, enquanto gestor, é preciso que você entenda a importância de ter a estruturação de um banco de dados bem definido, um banco de dados que possa realmente ter informações seguras a respeito do seu modelo de negócio, da sua organização. Então, informações sobre seus clientes, fornecedores. Isso é fundamental
para que as empresas possam entender melhor o seu modelo de negócio, entender quem são os seus clientes, os seus stakeholders, então todos aqueles interessados, para que você comece a olhar para a sua organização de uma maneira mais organizada e utilizando esse pensamento sistêmico. O último ponto que eu trago aqui, classificação de sistemas de informação. Ele pode ser caracterizado por categorias abrangentes. A gente tem aí no nosso livro, página 25. Um sistema de informação ele pode ser classificado conforme a tecnologia empregada nesse sistema. Então, que tipo de tecnologia a sua empresa possui e qual é o sistema que deve ser utilizado, um sistema online, um sistema de transação de informações. Conforme o perfil do grupo de usuários, quem são as pessoas que vão utilizar esse sistema para apoio a decisões estratégicas, aos executivos, a gerentes operacionais, e em virtude da abrangência em relação aos processos. Que tipo de processo eu preciso trabalhar dentro da minha organização de uma maneira mais efetiva? Processos de compra, venda, cadastramento de clientes, processos administrativos. Então, mais um ponto que a gente traz aqui a respeito dessa classificação dos sistemas de informação e que vale a pena você, enquanto gestor, realmente trabalhar dentro dessa perspectiva e evidenciar que a informação ela precisa ser valorizada dentro dos modelos de negócio. Situação, problema 1 e 2. Nós temos aqui a situação que traz a realidade profissional, que é o caso lojas, coisas para casa, que é o caso que nós temos no nosso livro. E qual que é o objetivo dessa situação, problema 1 e 2? Destacar o valor da informação, o papel do gestor e as vantagens de um sistema de informação. Então, essa situação, problema 1 e 2, que a gente traz para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer toda a relação entre os conceitos iniciais, conceito de banco de dados, de sistemas de informação, sistemas integrados, e como isso pode impactar dentro de um caso, que no caso aqui é fictício, mas que a gente pode trazer essa reflexão para o nosso dia a dia enquanto gestor e administrador. Muitas vezes a gente se depara com situações com falta de controle, falta de planejamento, e muitas vezes um sistema de informação pode auxiliá-lo nessa organização, nessa frente aí dentro da gestão. Vamos colocar aí a situação no quadro. Então, com base na situação geradora de aprendizagem, nós temos aí a situação problema 1 e 2, que eu consegui agrupar para que a gente consiga fazer uma reflexão a respeito da loja Coisas para Casa, que são dos empreendedores Carlos e Helena. Eles abriram essa loja e você, enquanto consultor da empresa Fluxo Consultoria, que é a situação que o livro traz, é importante que você faça um diagnóstico inicial. Então, quais seriam os primeiros passos aí para que a gente possa entender essa reflexão? Então, os proprietários, no caso Carlos e Helena, eles não conhecem o seu próprio negócio, eles possuem dados dispersos, ou seja, não têm um controle efetivo. Então, falta controle de notas fiscais, controle de estoque, compras, cadastramento de clientes. E por isso, 2 filiais acabaram quebrando, como a gente já destacou na situação geradora de aprendizagem. E há uma preocupação com o descontrole dessa loja, algumas falhas aí no dia a dia da empresa. Por exemplo, falta de informação sobre estoque dos seus produtos. Os gestores, muitas vezes, eles acabam pecando nesse sentido de não controlar de uma maneira efetiva os seus estoques, clientes sem informações necessárias. Então, alguns pontos que apresentam problemas desse início da loja Coisas para Casa. Você, enquanto membro consultor da empresa Fluxo Consultoria, então coloque-se na posição de um consultor para que você faça essa reflexão. Qual que é o desafio? Deixar claro para os proprietários da loja Coisas para Casa o valor da informação, o quanto eles precisam realmente valorizar essas informações, qual é o papel do gestor no sentido de ter iniciativa, investir em sistema de informação, buscar quais são os principais erros e falhas, vantagens dos sistemas de informação. Você, enquanto consultor, deve apresentar isso para que a empresa possa melhorar o seu modelo de gestão e sobreviver no mercado
que é algo muito difícil. Se a gente pensar hoje, empresas brasileiras, elas têm muita dificuldade em sobreviver no mercado devido à crise, devido a inúmeros problemas que a gente tem aí. É muito difícil empreender no país como o Brasil e é preciso realmente que o gestor ele tenha o controle das suas finanças, o controle da sua estrutura de compras, quem são os seus clientes. E para isso, o apoio de sistemas de informação eles passam a ser de extrema relevância. É importante que os gestores, por menor que seja a organização, que eles tenham uma ideia de quais são os sistemas que podem ajudar nos seus principais processos. E é dentro dessa empreitada que a gente para fazer essa reflexão a respeito do caso que está no nosso livro, o caso da loja As Coisas para Casa, mas que é importante que você faça essa reflexão no seu dia a dia enquanto gestor, enquanto administrador. Muitas vezes o gestor brasileiro ele se depara com situações em que ele não conhece o seu cliente por falta de informações, ele não tem um controle efetivo das suas finanças, muitas vezes deixa a desejar no que se refere a controle de compras, controle de estoque, e ele tem dificuldades em negociar com seus fornecedores, em estabelecer uma política de preço. E é por isso que organizar as informações passa a ser de extrema relevância num ambiente organizacional. Então vamos colocar aí uma situação no quadro, a interpretação dessa situação. Eu trago aqui algumas situações, mas vale a pena você acessar o livro, o material e também estabelecer essa reflexão. Então nós temos aqui a gestão do negócio e o valor da informação. Você, enquanto consultor, deve apresentar de uma maneira resumida a esses empreendedores da loja Coisas para Casa, no caso, Carlos e Helena. Então, primeiro ponto, qual é o papel do gestor? Ele precisa compreender de fato a necessidade do seu modelo de negócio. Então, algumas sugestões que a gente pode destacar aqui para esses empreendedores. Desenvolvimento de pesquisa e levantamento de informações para saber de fato quais são os principais problemas do seu negócio, as lacunas, as principais dificuldades. Estabelecer um planejamento e um controle dessas informações. Então, dentro dessa perspectiva do papel do gestor, é importante que você, enquanto consultor, faça com que esses empreendedores compreendam essa necessidade do negócio. Então, esse é um primeiro ponto. Com relação a investimentos em sistemas de informação, nós temos aqui um sistema de gestão comercial e gestão de processos. Talvez esses empreendedores eles vão precisar de controles comerciais, controles de processos, gestão de suprimentos para que eles consigam estabelecer melhor seus processos de compra, seu controle de estoque, gestão de relacionamento com o cliente, controle financeiro e orçamentário. Eu diria que, de uma perspectiva inicial, talvez esses sejam os primeiros pontos que nós, enquanto consultores, e aí eu coloco você também nessa situação, para que você possa estabelecer essa reflexão e que muitas vezes pode acontecer no cotidiano das empresas. Muitas empresas, como eu já falei, não possuem um controle efetivo das suas finanças, dos seus estoques, não possuem uma rede de relacionamento com os seus clientes e por meio de tecnologia da informação, hoje existem aplicativos, planilhas grátis, sistemas acessíveis, sobretudo para pequenos negócios, fazendo com que o gestor consiga profissionalizar o seu modelo de negócio, e isso cabe aqui à situação da loja Coisas para Casa dos empreendedores Carlos e Helena. Então eles vão precisar nesse primeiro momento de todo esse mapeamento e buscar quais são os principais problemas e sistemas que podem realmente ajudá-los nessa primeira situação que a gente destacou. Vamos colocar aí mais um ponto. Então, quais são as vantagens de um sistema de informação? Você, enquanto consultor, deve apresentar isso para esses empreendedores. Então, eu trago aqui uma primeira interpretação. Primeiro ponto, otimização de tempo e redução de custos. Na medida que esses empreendedores conseguem definir quais são os seus principais processos, aonde se estabelece os problemas da sua gestão, você consegue otimizar tempo de produção, redução de custos. Então esse é um ponto que a gente destaca aqui enquanto vantagens de um sistema de informação. No processo de tomada de decisão, então você consegue ter informações mais detalhadas para resolver problemas e tomar melhores decisões. Melhoria na gestão dos processos e recursos, então você consegue melhorar o processamento de recursos. Integração nas informações, você consegue
se comunicar em diferentes setores de uma maneira mais intensa, estabelecer prioridades, isso é importante, auxílio no desenvolvimento das estratégias e melhoria na gestão da comunicação. Então, eu diria que seriam esses alguns pontos que a gente pode colocar enquanto consultor para que esses gestores possam, de fato, pensar de uma maneira mais adequada no seu modelo de negócio, entendendo que os sistemas de informação eles são relevantes para que você, enquanto gestor, e no caso, esses dois empreendedores, possam ter melhorias no seu processo de gestão e alavancar o seu modelo de negócio. Uma questão para reflexão que eu destaco aqui, para que você possa contribuir aí, eu espero que você envie suas perguntas, suas dúvidas e contribua nesse momento da nossa aula. É importante que você faça essa reflexão, envie algumas situações para que a gente possa estabelecer essa conexão e para que eu possa responder algumas perguntas. Vamos colocar aí no quadro a pergunta central. Vamos lá. Pequenos negócios devem investir em sistemas de informação? Se sim, quais são os departamentos que devem ser priorizados? Então, na perspectiva dos pequenos negócios, será que eles precisam investir, devem investir em sistemas de informação? Quais são os principais setores que essas empresas precisam investir? Então, eu deixo um tempo de intervalo para que você possa enviar suas perguntas e para que a gente possa estabelecer esse diálogo. Volto logo na sequência.
Pequenos negócios devem investir em sistemas de informação? Eles devem investir sim em sistemas de informação. É importante que as pequenas empresas elas busquem sistemas que possam se adequar aos seus processos. E eu diria que os departamentos que devem ser priorizados num primeiro momento são as finanças. As empresas precisam controlar toda a sua estrutura de finanças, todos os seus orçamentos. Uma estrutura de clientes também é importante, cadastramento de fornecedores. Então é importante que os pequenos negócios elas entendam muito bem qual é a sua necessidade, qual é o seu foco de atuação, para que esses sistemas possam auxiliá-los no campo da gestão. Classificação dos sistemas de informação. Esse é um tópico também relevante para que a gente possa estabelecer essa reflexão a respeito dos sistemas de informação. É importante que o gestor ele saiba classificar na medida em que ele precisa de um sistema de informação para gerenciar os seus custos ou para organizar suas informações de pesquisa, seus relatórios operacionais. Então, essas classificações auxiliam o gestor na escolha do seu sistema e para que isso possa adequar ao seu modelo de negócio. Vamos colocar aí no quadro um primeiro conceito. Então, essa classificação desses sistemas empresariais, alguns autores colocam 4 grandes grupos e eles trabalham aí nessa perspectiva de sistemas mais básicos até os sistemas funcionais. Na página 33 do livro, página 36, nós temos aí um detalhamento que eu vou destacar logo à frente. Sistemas de processamento de transações, são aqueles sistemas mais rotineiros. Sistemas de informações gerenciais, se dedicam mais aos relatórios gerenciais. Sistemas de apoio à decisão, são aqueles que auxiliam o gestor na resolução de problemas. E sistemas de apoio ao executivo, são aqueles que trabalham com gráficos de tendências. Então, basicamente, essa é a estrutura e eu vou detalhar isso logo à frente. Então, são sistemas abrangentes, eles se diferem na medida em que os níveis organizacionais demandam aí diferentes processos. Então, nós temos aqui um primeiro ponto, até de um ponto de vista histórico, de evolução da tecnologia, expansão da internet, sistemas dentro das empresas. Então, a gente tem aqui nos anos 60, por exemplo, inicia-se a ideia de sistemas de processamento de transações dentro das organizações. Então, eles tinham o objetivo de trabalhar aí processos mais rotineiros, como registros de pedidos de venda, sistemas de reserva de hotel, folha de pagamento, registros de funcionário de expedição. Então, na medida em que a evolução tecnológica ali nos anos 60 começa a se expandir, as empresas começam a se organizar e esses sistemas ganham grande representatividade. Logo à frente, nos anos 70, começam a surgir os sistemas de informação gerencial, e aí um conceito que surge aí também com essa expansão da tecnologia. As empresas demandavam informações mais resumidas em relatórios para que eles conseguissem organizar suas operações básicas, relatórios de desempenho. Então a gente tem aí os anos 60 e anos 70 como períodos em que esses sistemas começam a ganhar uma grande representatividade. Então, na medida em que os modelos de gestão começam a avançar, a complexidade das organizações, as empresas começam a crescer, esses sistemas passam a ser relevantes para que as empresas possam emitir relatórios, organizar os seus dados em informações. E dentro dessa estrutura, a gente tem aí mais um ponto no quadro. Dentro dessa evolução, nós temos aí sistemas de apoio à decisão. Então, nos anos 80, começa-se a ganhar uma grande maturidade esses sistemas de informação, na medida em que há um grande avanço tecnológico, globalização, redes conectadas. Nos anos 80 e 90, a internet se consolida e isso é introduzido no ambiente organizacional. Então, microcomputadores começam a fazer parte dos ambientes empresariais aí nos anos 80, suporte para os executivos, para diretores e gerentes, na resolução de problemas, no apoio às decisões. Muitas vezes esses sistemas de apoio, eles são fundamentais para decisões pouco usuais, problemas esporádicos e que demandam uma análise mais detalhada. Então, esses sistemas de apoio à decisão surgem aí nos anos 80, eles vão evoluindo e vão sendo incorporados em diferentes processos aí e outros sistemas. Nos anos 90,
sistemas de apoio ao executivo, suporte às questões estratégicas, focados no planejamento de longo prazo, sistemas que já possuem gráficos personalizados, análise de tendências. Então eu trago aí esses pontos para que a gente possa fazer essa reflexão. Então a partir dos anos 60 até a chegada aí dos anos 80, 90 e até os dias de hoje, a gente tem aí uma expansão muito interessante aí a respeito desses sistemas de informação. As empresas cada vez mais passaram a utilizar esses sistemas para análise de dados, análise de desempenho, análise de cenário de risco. Então hoje a gente tem aí um cenário de ampla tecnologia e é muito difícil falar em gestão em empresas e não mencionar sistemas de informação e todas essas tecnologias que envolvem esse ambiente de gestão. Então eu coloco aí mais um esquema no quadro. Papéis desses sistemas de informação dentro das organizações, isso também é um ponto importante. Se a gente pensar os níveis organizacionais como uma grande pirâmide, nós temos aí os sistemas de apoio às operações e aos processos, são aqueles sistemas mais rotineiros, então é preciso que os gestores de nível operacional saibam trabalhar com esses sistemas de apoio às operações e aos processos. Então, sistemas de cadastramento de clientes, de fornecedores, gestão administrativa, folha de pagamento, todos os setores possuem suas operações e esses sistemas eles servem de base para essa pirâmide, se a gente pensar nesses níveis organizacionais. Um segundo nível, o nível mais tático, sistemas de apoio à tomada de decisão empresarial, então são decisões de curto prazo, são problemas de nível tático e que os gerentes precisam saber utilizar esses sistemas, então o papel desse sistema de informação é muito importante dentro do processo de tomada de decisão, e os sistemas de apoio às estratégias e vantagem competitiva são aqueles sistemas que diz respeito à análise de cenário, a projetos de longo prazo, sistemas que possuem aí uma base mais detalhada a respeito das decisões estratégicas dentro das organizações. Então existem diversos sistemas, alguns exemplos que a gente tem no nosso livro, sistemas integrados de gerenciamento de recursos, ERP, sistemas de relacionamento com o cliente, com o consumidor, são sistemas CRM, sistemas de gerenciamento de banco de dados, gerenciamento eletrônico de documentos, sistemas de inteligência de negócios, são aqueles voltados aí às operações estratégicas, Data Warehouse e Data Mining, que são sistemas de armazenamento de informações e de cruzamento de dados. Então, alguns exemplos de sistemas de informação que cada vez mais ganham representatividade no mundo dos negócios. E o último ponto, funções básicas de uma empresa e os sistemas de informação. Então, esses sistemas de informação gerencial são importantes na medida em que todos os departamentos possuem informações, dados que precisam ser interrelacionados. Então é preciso que um gestor entenda quais são as características dos seus produtos e serviços, quais são as informações relevantes, para que ele possa utilizar isso dentro de uma estratégia de vendas e um planejamento de marketing, por exemplo. Utilizar essas informações para o mapeamento dos seus recursos humanos, para o controle das suas finanças e contabilidade, para os seus processos industriais. Então, são sistemas integrados que conseguem atuar em todos os setores e as empresas precisam desse compartilhamento de informações e todas essas funções, elas são impactadas por esses sistemas de gestão. Então, a gente tem aí algumas classificações desses sistemas de informação. É importante que a gente entenda essa perspectiva histórica, o quanto os sistemas eles foram evoluindo dentro de um ambiente organizacional, o quanto as empresas passaram a utilizá-los de uma maneira muito intensa, e hoje a gente percebe inúmeras organizações, todas elas dentro do seu modelo de gestão, precisam utilizar esses sistemas de informação para a melhoria dos seus processos e gestão do seu negócio. Tecnologia da informação, um ponto fundamental no que se refere à discussão a respeito dos sistemas de informação.
se as empresas devem investir em sistemas, em pessoas capacitadas a operacionalizar esses sistemas de gestão dentro das organizações, a tecnologia da informação passa a ser um tema relevante. É importante que os gestores entendam um pouco sobre os softwares, sobre os hardwares, aquilo que deve ser investido dentro da sua organização, para que ele possa montar uma infraestrutura mínima e operacionalizar ali todos os seus processos dentro do seu modelo de negócio. Vamos colocar aí um primeiro ponto. Tecnologia da informação no ambiente de negócio. Quais são os principais benefícios em utilizar essa tecnologia dentro do ambiente organizacional? Então nós temos aqui organização das informações, um dos benefícios principais, na medida em que você utiliza a tecnologia da informação dentro da sua empresa, do seu negócio, você tem a possibilidade de organizar essas informações em diferentes setores, rapidez e agilidade em todos os seus processos. Você começa a entender melhor o seu modelo de negócio e começa a trabalhar esses processos de uma maneira mais efetiva. Precisão e segurança das informações, esse é um ponto também de extrema relevância. E diferentes níveis organizacionais demandam operações, tecnologia da informação que possam atender a todos esses parâmetros. Então, a nível operacional, o gestor ele precisa investir em tecnologias, em sistemas que possam trazer essas informações de nível mais operacional, nível gerencial e nível estratégico. Então, esse primeiro ponto traz aí os benefícios e as vantagens, no caso, da tecnologia da informação dentro dos modelos de negócio. Um outro esquema interessante, então uma organização ela tem funções específicas na execução de suas tarefas. Então nós temos aqui um esquema que traduz as áreas funcionais das organizações. Então as organizações elas possuem suas demandas, seus diferentes departamentos. Então nós temos aqui a área de vendas, fabricação, finanças, contabilidade, recursos humanos. Todos esses pontos demandam níveis de sistema, tipos de sistemas de informação que devem ser específicos para atender a essas áreas. Então nós temos ainda a nível operacional, todos esses setores têm seus processos operacionais e aí os sistemas podem ser úteis nesse ponto. A nível de conhecimento, é preciso que haja profissionais com conhecimento em análise de dados. A nível gerencial, gerentes de nível médio, por exemplo, sistemas que possam atender a essas demandas. E a nível estratégico, diretores, gerentes sêniores, são os grupos atendidos, os tipos de sistemas de informação em virtude dos níveis organizacionais e as áreas funcionais. É importante que a gente tenha essa perspectiva em mente e entenda que diferentes sistemas devem ser aplicados aí a diferentes níveis organizacionais. Então, quando a gente fala em tecnologia da informação, em sistemas de informação, invariavelmente a gente está falando em todos os níveis organizacionais. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que você, enquanto gestor, saiba diferenciar a relevância de um sistema de um ponto de vista mais estratégico e um sistema operacional. Todos eles são importantes para que você tenha uma empresa com uma consolidação aí dos seus dados, das suas informações e possa realmente conhecer melhor o seu modelo de negócio, possa ter uma tecnologia que possa trazer uma vantagem competitiva dentro da sua organização. Um outro ponto que eu destaco aí, mais um conceito dentro dessa perspectiva, em virtude da tecnologia, o conceito de hardware, que seriam os hardwares. São as peças, a estrutura física que as empresas precisam, os componentes eletrônicos, são eles que movimentam e armazenam os dados. Então, quais seriam os componentes? Os computadores, os monitores, servidores, placa de vídeo, impressora. São componentes que as empresas utilizam e que nós, enquanto gestores, a gente precisa ter uma mínima noção daquilo que será fundamental aí para as nossas atividades. E os softwares são os aplicativos, são os programas de computadores. Eles fornecem instruções para que os hardwares funcionem. Existem diferentes tipos de sistemas, são aqueles sistemas operacionais, como é o caso do Windows, da Linux, Unix, e os sistemas aplicativos.
Microsoft Office, OpenOffice, planilhas eletrônicas, processadores de textos, Androids, iOS, que são softwares aplicativos. Então, todos eles são utilizados aí pelas empresas, pelas organizações, vale a pena a gente destacar. Além dos componentes de rede, que são fundamentais dentro de uma estrutura de tecnologia da informação, o que seriam as redes? São computadores e seus periféricos conectados com o propósito de troca de informações. Então, hoje uma empresa, ela precisa minimamente de uma estrutura de rede, uma estrutura de sinais de comunicação com a internet, rede sem fio, entre outras redes remotas, sites corporativos, sistemas de videoconferência, Bluetooth, apenas alguns exemplos que a gente já conhece e que vale a pena a gente destacar dentro dessa perspectiva de tecnologia da informação. Por que eu estou trazendo isso? É preciso que as empresas, invariavelmente, elas vão investir nessas tecnologias, por menor que seja o seu modelo de negócio, você precisa utilizar um computador, um sistema operacional, você vai precisar de planilhas para que você consiga fazer o controle das suas operações. Hoje, muitas empresas estão utilizando redes sociais, aplicativos, então tudo isso faz parte dessa ideia envolvendo sistema de informação e toda essa estrutura de tecnologia da informação que as empresas precisam realmente pensar, e nós, na condição de gestores, a gente precisa saber investir e saber utilizar isso dentro das nossas organizações. Um outro ponto que eu destaco a respeito disso é o papel do gestor dentro da utilização dessa tecnologia. Então, o gestor, ele precisa buscar soluções com melhores resultados e menor custo possível, e a tecnologia auxilia o gestor nessa empreitada. O mau planejamento e dimensionamento dos equipamentos pode representar gastos desnecessários e perda de desempenho. Então, se você dimensionou mal ali uma estrutura de tecnologia, de rede, de computadores, de sistemas que você precisa comprar, isso pode trazer gastos desnecessários. Então, é por isso que o gestor precisa ter uma mínima noção a respeito dessa tecnologia. O planejamento da capacidade é um momento fundamental para a decisão de compra de componentes de TI, você precisa se planejar. Escalabilidade, a capacidade de expansão desse sistema de tecnologia, a estrutura, os componentes, número de usuários, para que você tenha um servidor que possa armazenar os seus dados, por exemplo. Volume de informações, ele cresce com o passar do tempo e os componentes devem ser flexíveis o suficiente para acompanhar esse crescimento. Então, alguns pontos importantes a respeito dessa tecnologia. E, por último, terceirização de serviços ou outsourcing. Os recursos de TI, eles devem ser adquiridos? Devem ser desenvolvidos pela própria empresa ou comprados de fornecedores? A terceirização de serviços, de manutenção, de desenvolvimento de sistema é cada vez mais frequente nas organizações, bem como a contratação de empresas que hospedam e desenvolvam websites. Então, mais uma reflexão importante a respeito do papel do gestor frente a essa tecnologia. Então, é preciso que o gestor saiba dimensionar a sua estrutura de tecnologia para que ele possa investir de maneira correta. E, em muitos casos, há a possibilidade de terceirização. Muitas empresas terceirizam serviços de manutenção, hospedagem em servidores. Então, tem aí uma reflexão que vale a pena a gente destacar dentro dessa perspectiva da tecnologia da informação. Situação, problema 3 e 4, lojas, coisas para casa. O objetivo aqui é fazer uma análise crítica dos sistemas de informação e a reestruturação da loja Coisas para Casa. Então, essa situação, problema, destaca ainda o problema dos empresários Carlos e Helena, da loja Coisas para Casa, que é o caso fictício que a gente tem no nosso livro. E essa situação, problema 3 e 4, traz aí outros aspectos que você, enquanto consultor da Fluxo Consultoria, vale a pena você estabelecer essa reflexão e pensar quais seriam as diretrizes que a gente pode evidenciar para esses empreendedores. Vamos colocar aí no quadro? Então, dentro da perspectiva aí da loja Coisas para Casa, você, enquanto consultor, membro da Fluxo Consultoria, destacou um momento crítico, o descontrole de estoque e a desorganização dessa empresa. Então, lembrando que a loja Coisas para Casa, ela trabalha com itens e utensílios gerais, é uma loja de R$ 1,99 e
foi detectado descontrole de estoque e uma desorganização muito grande. Alguns copos de vidro de inúmeros tipos ficaram encaixotados e foram para o lixo. O caminhão de coleta acabou recolhendo isso. Então, olha o nível que chega um descontrole de estoque. E isso acontece dentro das organizações. Além disso, reclamações de clientes, falta de informações sobre os produtos, entre outros problemas que a gente tem aí dentro dessa perspectiva de descontrole de informação. E a gestão e a tecnologia da informação entram em cena. Carlos e Helena, eles compreenderam que a tecnologia é importante para a gestão do seu negócio e eles precisam, de fato, entender melhor aquilo que está acontecendo. Você, enquanto membro consultor da Fluxo Consultoria, quais seriam os pontos mais relevantes que você destacaria nesse momento? Qual que é o desafio? Reestruturação e organização das informações da loja Coisas para Casa, esse é o nosso desafio. E aqui nesse momento a gente precisa destacar a classificação dos sistemas de informação, quais são os parâmetros para que esse casal possa dimensionar a estrutura de tecnologia da informação. Então nós temos aí alguns pontos que chamam a atenção no que se refere a essa perspectiva de sistemas de informação e que muitas vezes acontece nas empresas no nosso dia a dia. A gente viu aqui o caso de Carlos e Helena, da loja Coisas para Casa. Eles acabaram, em virtude de um descontrole de estoque, eles perderam um volume muito grande de mercadorias, então, ou seja, tiveram prejuízos, e isso porque eles não conhecem, de fato, quais são os principais problemas ali da gestão do seu negócio, não tem um controle de estoque efetivo, e para isso os sistemas de informação, eles são relevantes, e você aí na condição de gestor precisa estabelecer essa reflexão, pensar que independente do seu modelo de negócio, se você vai empreender, se você já trabalha numa grande organização, você vai se deparar com situações em que é preciso analisar informações, é preciso analisar dados e você vai se deparar com sistemas de informação e por isso o gestor ele precisa realmente ter uma boa perspectiva a respeito disso. Vamos colocar aí no quadro uma interpretação a respeito da loja Coisas para Casa. Então nós temos aqui o que você faria enquanto consultor. É importante que faça uma análise de toda a infraestrutura de tecnologia da informação desses empreendedores. Então, um primeiro ponto, análise de investimento que eles precisam realmente detalhar, como eles vão montar essa infraestrutura de hardware e de software, ou seja, quais são os computadores que eles precisam, qual o tipo de sistema que ele vai precisar, que esse casal vai precisar para organizar melhor as suas informações dentro aí da situação em que eles se deparam. Então, primeiro ponto, sistemas de informação do ponto de vista das finanças. É preciso que eles tenham um controle financeiro, que seja em planilhas de Excel ou que eles contratem um sistema, um módulo financeiro para que eles consigam ter realmente um controle dos seus custos, das suas despesas. Um sistema de cadastramento de vendas e suprimentos, isso é importante, para que eles tenham realmente o controle de compra junto aos seus fornecedores, um controle de tudo aquilo que eles estão vendendo, um controle de clientes também, para que eles possam ter uma base de dados. Então, esses são pontos iniciais que eu destacaria para que esses gestores comecem a refletir a respeito dos seus sistemas de informação. Então, Carlos e Helena, eles vão precisar investir em sistemas de informação, então eles precisam realmente reorganizar todo o seu modelo de negócio, eles precisam levantar quais são esses fornecedores que possam oferecer uma solução de sistemas de informação e assim começar a organizar a sua empresa de uma maneira mais efetiva e que possa ter resultados aí positivos para o seu modelo de negócio. Um outro ponto que eu destaco aí no quadro, voltando aí, com relação a banco de dados e redes de comunicação, é preciso que eles comecem a estruturar um banco de dados. Se a gente pensar do ponto de vista daquilo que eles compram, da gestão de suprimentos, eles precisam cadastrar tudo aquilo que foi comprado com relação aos preços, quem são os fornecedores, cadastros de clientes, investir em uma infraestrutura e rede de comunicação. Então, tudo isso deve ser pensado dentro de um planejamento aí da sua empresa, do modelo de gestão. Se você vai abrir um seu negócio, você tem que pensar nessa infraestrutura de tecnologia, por menor que seja a sua empresa, você vai precisar de meio de pagamento, internet,
sistema de comunicação, e aí eu entro nesse terceiro ponto. Então são aspectos interessantes que esse casal deve pensar e investir nessa infraestrutura de tecnologia da informação. Esses pontos, eles passam a ser relevantes independente do modelo de negócio. Então eu diria que essa infraestrutura de tecnologia da informação, ela precisa ser muito bem pensada, até mesmo antes de abrir qualquer modelo de negócio. Então, como eu falei, um pequeno empresário que precisa realmente empreender, ele vai precisar de internet, de tecnologia da informação, ele precisa de computadores, de softwares para que ele possa parametrizar suas vendas, cadastrar os seus fornecedores. Então, tudo isso faz parte de um planejamento orçamentário. E esse casal, Carlos e Helena, infelizmente, eles não fizeram isso no início. E com o decorrer das suas operações, eles perceberam que são aspectos fundamentais e que agora eles precisam investir. E mais um ponto que eu destaco ainda dentro dessa perspectiva: monitoramento periódico das informações. A partir do momento em que eles vão investir em uma infraestrutura de tecnologia da informação, um banco de dados, em sistemas que possam levantar informações sobre suas operações, seu modelo de negócio, eles precisam monitorar tudo isso. Então, esses sistemas podem trazer aí relatórios diários, relatórios semanais, mensais e anuais. É importante que o gestor ele tenha essa disciplina, de fato, em pensar realmente em monitorar essas informações. E treinamento, é preciso que eles façam treinamento no que se refere à gestão das informações, treinamento no que se refere a custos, análise de dados. Então, são pontos aí que eu diria fundamentais para que a gente possa fazer a interpretação desse caso e auxiliar o casal Carlos e Helena nesse desafio em empreender, em organizar todas as suas informações para que eles possam ter sucesso no seu modelo de negócio. Uma outra questão para reflexão, que eu deixo aí para que você possa responder, enviar suas contribuições. Essa questão também traz aí alguns aspectos envolvendo a tecnologia da informação e vale a pena a gente sempre refletir a respeito disso, que tipo de infraestrutura é importante que o gestor invista no seu modelo de negócio, qual é a capacidade de tecnologia que a empresa precisa, que tipo de sistema de informação. Então hoje, com esse cenário altamente competitivo, as organizações precisam realmente buscar investimentos em tecnologia que possam suprir todas as suas necessidades. Vamos colocar aí no quadro. Essa é a reflexão. Os recursos de tecnologia da informação devem ser comprados, desenvolvidos ou terceirizados. Então nós temos aí esses recursos de tecnologia, e quando eu destaco recursos, pode ser sistemas de informação, infraestrutura de rede, hardware e softwares. Eles devem ser comprados, desenvolvidos ou terceirizados. Fica aí essa reflexão para que você possa enviar suas contribuições e eu volto logo na sequência.
Voltando aqui para a nossa reflexão, então os recursos de TI, eles devem ser comprados, eles devem ser desenvolvidos pela própria empresa? Isso depende muito do porte da organização, isso vai depender muito da estrutura, o qual você tem ali do seu modelo de negócio. Muitas empresas terceirizam alguns sistemas de informação, como servidores, sistemas de gestão. Então, muitas vezes, dependendo do seu modelo de negócio, compensa você desenvolver o seu sistema interno. Se for uma empresa muito grande, que você tem a capacidade ali de uma estrutura de tecnologia da informação, vale a pena você desenvolver aplicativos, seus sistemas. Se você for uma empresa menor, você consegue comprar alguns sistemas ou mesmo alugar algumas plataformas que pode auxiliar aí na construção do seu site, no desenvolvimento das suas plataformas de gestão, das suas planilhas. Então, são algumas discussões que dependem muito do porte e do modelo da sua organização. E o momento de recapitular tudo aquilo que a gente trouxe nessa primeira teleaula, uma aula que teve o objetivo de trazer aí conceitos introdutórios a respeito dos sistemas de informação, o quanto eles são relevantes no ambiente organizacional. Afinal de contas, nas organizações modernas é muito difícil falar em gestão e não falar em tecnologia. Esses aspectos eles estão interrelacionados, os gestores eles precisam cada vez mais se interessar por tecnologia da informação, por sistemas, para que eles consigam alavancar os seus modelos de negócio e obter resultados dentro da sua organização. Então vamos colocar aí os principais temas trazidos nessa teleaula 1. Sistemas de informação, conceitos e princípios, é a interpretação da primeira unidade do livro. Trouxemos aí uma abordagem conceitual em 4 grandes momentos. O primeiro momento, conceitos de informação e sistemas. Um conceito mais abrangente a respeito dos sistemas de informação. Conceito de dados, informação e conhecimento. Como isso se dá ali no ambiente de negócios. Perspectivas em sistemas de informação. Níveis organizacionais e as suas relações com os sistemas, as funções dentro das organizações, o quanto isso é importante para que os gestores consigam diferenciar o seu modelo de negócio e organizar a sua gestão. A classificação dos sistemas de informação, a gente trouxe aqui também pontos que nos auxiliam nessa classificação, quais são os sistemas que precisam ser utilizados nas rotinas operacionais, quais são aqueles sistemas do ponto de vista mais estratégico. Então, uma classificação desses sistemas e toda uma infraestrutura de tecnologia da informação tão importante para que os gestores consigam dimensionar tudo aquilo que eles vão precisar para desenvolver suas plataformas de gestão, seus sistemas de monitoramento de dados. Então, essa é a estrutura teórica da nossa primeira teleaula. É uma estrutura teórica que traz aí conceitos introdutórios relacionados aos sistemas de informação. Então, como eu disse, é muito difícil pensar em gestão e não falar em tecnologia da informação. Atualmente, um cenário de extrema competição, as empresas precisam organizar suas informações, elas precisam ter realmente o conhecimento das suas operações e, para isso, os sistemas eles são fundamentais. Hoje, a informação é um recurso muito valioso no ambiente de negócios, muitas vezes até mais valioso do que os próprios recursos financeiros, e as pessoas também, elas precisam ter isso em mente, análise de dados, análise de desempenho, tudo isso faz parte aí da pressão dos ambientes organizacionais. Então, essa primeira teleaula, o objetivo é realmente destacar esses conceitos introdutórios para que você comece a estabelecer essa reflexão, pensar na importância dos sistemas de informação dentro dos modelos de negócio. E um último esquema, considerações finais que eu destaco aí na nossa aula, para resumir tudo aquilo que foi evidenciado na aula de hoje. Então, o principal conceito, o conceito de sistemas, ele foi colocado em evidência aqui na nossa primeira teleaula. Ele pode ser considerado numa perspectiva mais abrangente, na relação entre as partes e o todo, numa perspectiva geral da teoria dos sistemas. Esses sistemas ele é composto pelos dados, pelas informações, e isso é transformado em conhecimento. E isso caracteriza essa conceituação de sistemas, e a gente traz isso para pensar
O ambiente organizacional, então os gestores eles precisam trabalhar numa visão sistêmica do seu negócio, entender que as empresas se relacionam com o ambiente externo, eles impactam e são impactados por outras organizações, então por isso essa visão sistêmica dentro de um ambiente organizacional. E isso é totalmente relacionado com os modelos de gestão e a tecnologia da informação, como eu disse. Nas organizações modernas, é importante que os modelos de gestão, as teorias de gestão, possam ser acompanhadas pelas tecnologias. Então, hoje as empresas devem investir em tecnologia da informação, os pesquisadores, administradores e gestores, de uma maneira geral, precisam entender essa relevância. Muitas vezes você aí, enquanto gestor e empreendedor, vai se deparar com sistemas de informação e é preciso que você tenha esse conhecimento, que você traga isso para o seu dia a dia, para as suas rotinas operacionais, para que esses sistemas possam ajudá-lo na organização das suas informações, para que isso traga sucesso no seu negócio e possa trazer uma vantagem competitiva, independente do modelo de organização em que você vai atuar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.